Vamos mergulhar hoje numa história fascinante que vem da obra Obreiros da Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier. A gente vai acompanhar uma jornada, uma espécie de excursão de treinamento para a alma que nos ensina muito sobre a preparação para a vida além da morte. Então, para começar, vamos pensar um pouco nisso. E se a morte não for aquele ponto final que a gente imagina? E se for, na verdade, uma passagem que pede um certo preparo? A história que vamos desvendar hoje gira toda em torno dessa ideia. Bom, o nosso ponto de partida é o lar coletivo de Adelaide. À primeira vista, parece um abrigo comum, um lugar que oferece ajuda material. Mas a gente logo descobre que a missão ali é muito, muito mais profunda. É que a obra faz uma distinção muito clara, que a gente vê aqui. De um lado, existe a obra dos corpos, que é dar o pão, o abrigo, uma ajuda mais imediata, temporária. Mas do outro lado, e muito mais importante, está a obra das almas. E o que é isso? É a iluminação do espírito. É plantar verdades que duram para sempre. É uma transformação que fica. E essa frase da guia espiritual Irene resume tudo perfeitamente, não acha? O foco principal não é só aliviar um sofrimento que passa, mas em construir algo eterno dentro de cada um. É uma virada de chave fundamental na nossa forma de ver a caridade. E é exatamente nesse contexto que a missão principal da história se desenrola. Uma equipe de guias espirituais tem uma tarefa bem delicada pela frente. Eles vão conduzir 5 pessoas, todas já perto do fim da vida física, numa excursão de adestramento. E aqui estão os nossos viajantes: Adelaide, Albina, Cavalcante, Dimas e Fábio. São 5 almas, cada uma com sua própria bagagem, suas crenças, seus medos. A jornada que eles estão prestes a começar vai ser uma experiência única e transformadora para cada um deles. Olha que interessante como funciona o processo para libertar eles, mesmo que temporariamente dos corpos. Não é nada abrupto, sabe? É um trabalho super cuidadoso, com auxílio magnético, uma ajuda energética para que a alma possa se soltar por um instante. Mas aqui tem um ponto crucial: o processo não é igual para todo mundo. A mente de cada um influencia tudo. O Cavalcante, por exemplo, estava com tanto medo que isso funcionava como uma âncora, prendendo ele no corpo. Foi preciso um trabalho magnético muito mais intenso dos guias. Isso prova a força que a nossa mente tem, mesmo nesse limite entre os dois mundos. Então, com os 5 espíritos temporariamente livres, a viagem começa de verdade. Eles sobem, voam através de outras dimensões. Mas a grande questão é: o que será que eles estão vendo? E aqui chegamos num dos pontos mais incríveis da história. Todos eles estão vivendo a mesmíssima experiência, mas cada um interpreta de um jeito totalmente diferente. A Albina, com a fé dela, vê uma cena da Bíblia. Já o Cavalcante, cheio de culpa, acredita que está no juízo final. E o Dimas, com toda a sua incerteza, só consegue sentir medo do desconhecido. A gente percebe que a realidade espiritual é vista através do filtro da nossa própria consciência. Em total contraste, a Adelaide e o Fábio, que já tinham mais experiência com o desdobramento, mantinham a clareza. Eles entendiam o que estava acontecendo. Isso só reforça aquela ideia central. O preparo que a gente faz em vida é o que nos dá lucidez na hora da grande transição. O destino final da excursão é o abrigo espiritual de Fabiano. É lá que eles vão receber a grande lição da noite, que vai dar todo sentido para essa experiência. O mentor Jerônimo os recebe com essa frase, que de primeira soa como um baita paradoxo. Ué, como assim um remédio para a alma pode piorar os problemas do corpo? Parece não fazer sentido, mas tem uma sabedoria profunda por trás disso. A explicação para isso é o que a gente poderia chamar de efeito do despertar. Pensa bem, uma vez que a alma experimenta a liberdade, a leveza do plano espiritual, voltar para a prisão de um corpo doente e limitado fica ainda mais difícil. A consciência se expande e a angústia física parece aumentar, porque agora a pessoa tem um termo de comparação. Essa ajuda, na verdade, os prepara para desejar a libertação final. E aqui, o mentor Jerônimo entrega a mensagem principal de toda a experiência. Não importa o rótulo religioso a qual a igreja se pertence. O que realmente conta são as nossas ações, o nosso esforço diário para cultivar sabedoria e amor. É isso que constrói o nosso futuro espiritual. Depois dessa grande lição, o grupo retorna. Mas a pergunta que fica é: como uma experiência tão profunda é processada pela mente, que ainda está ligada ao corpo físico? A experiência é tão forte que, na volta, a mente consciente não consegue processar tudo e traduz para a única linguagem que ela entende bem, a dos sonhos. É o que acontece com o Dimas. Ele não se lembra dos fatos com clareza, mas conta para a esposa que teve um sonho maravilhoso sobre um rio brilhante e uma casa cheia de luz.
Isso nos mostra uma coisa fundamental. A memória dos detalhes pode até se apagar, mas a impressão na alma, essa fica para sempre. O sentimento de ter visitado um mundo feliz, a paz que sentiu, a certeza de que existe algo mais, isso não vai embora. E é essa impressão que vai dar a força que eles precisam para os momentos finais. E assim, essa análise toda nos deixa com essa reflexão. A história de Adelaide, Dimas e dos outros, no fundo, não é só sobre eles. Acaba sendo um espelho para as nossas próprias vidas. Se a sementeira do esforço próprio é o que define a colheita lá na frente, a grande pergunta que fica no ar é: o que é que a gente está plantando no nosso dia a dia?